sabedoria e usar dos ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Acalmar o coração e abrir a mente para no momento estar aqui presente. Que os bons espíritos, que Jesus nos envolva nessa noite. Que assim seja. Assim seja. Passo logo a palavra para a nossa irmã palestrante para fazer a nossa palestra da noite de hoje. Boa noite. Uma alegria grande estar de novo nessa casa. E hoje com um tema bem interessante, não é? Que nós vamos abordar à luz do Espiritismo e sob a égide da AME, que é a Associação Médico Espírita, que sempre explora os temas espíritas, olhando muito pelo prisma da saúde. E, como sempre, a gente vai interagir muito, né? Vai conversar muito aqui com todos vocês. Bom, então vamos lá, vamos começar. Por que nós vamos abordar esse tema, não é? Mente sã, corpo são. Todos nós vivemos diante de várias reflexões em nossa existência. Então, os sentimentos ou comportamentos que eu vou colocar aqui, eles são comuns a todos nós. Então, quem de nós não sofre de ansiedade? Não é verdade? A ansiedade é o mal do século. A gente quer tudo para ontem, não é? Outro comportamento que é mal do século é esse aqui, não é? A gente tem a predisposição de achar que vai dar tempo de fazer amanhã, de deixar as coisas para amanhã. Estou com preguiça hoje, deixa para fazer amanhã, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. E assim a gente vai adiando muitas coisas da nossa vida. Ao longo da nossa conversa, vocês vão entender por que eu estou trazendo primeiro esses comportamentos para a gente começar a se enxergar neles, não é? E perceber, quando a gente terminar aqui, se de alguma maneira a gente precisa fazer alguma mudança com relação a esses comportamentos. Um outro é estabelecer prioridades, não é? Quem de nós não precisa o tempo inteiro estar se perguntando o que é importante realmente para a minha vida? Em que eu devo investir o meu tempo? E, por fim, o próprio tempo. Porque parece que o dia hoje, 24 horas, não dá mais, não é, minha gente? Há algum tempo atrás, 24 horas dava para a gente fazer tanta coisa e hoje a gente tem a impressão que a gente corre contra o tempo. Então, todos nós vivemos essa corrida maluca. E a outra corrida maluca que a gente vive permanentemente é a busca entre o certo e o errado. Então, o tempo inteiro, nós estamos fazendo escolhas. A única certeza que nós vamos ter quando nós levantamos, não é? É que nós vamos ter que fazer escolha. Desde a roupa que a gente vai vestir, até uma escolha no trabalho, uma escolha na educação do filho. Mas a nossa vida faz parte, né? As decisões fazem parte. E, em última análise, são as escolhas que nós fazemos que vão determinar a nossa mente sã. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Muito bem. Então, se são várias escolhas, muitas vezes a gente tem vários caminhos. Frequentemente, no mínimo, nós estamos sempre diante de 2 caminhos, no mínimo, não é? E, às vezes, tem escolhas que são muito difíceis. E a gente pesa riscos, não é verdade? E, mesmo assim, a gente nunca tem certeza se fez a escolha correta. Muitas vezes, a gente só vai saber depois. E tem um ponto que é bem importante. Porque, apesar da gente nunca ter a certeza se fez a escolha correta, muitas vezes só vai saber depois, a gente tem aqui uma promessa muito forte. Porque Jesus nos disse, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, todas as vezes que a gente está diante de fazer escolhas, se a gente mediu o certo e o errado, se a gente calculou os riscos, se a gente tem os parâmetros do bem para fazer essas escolhas, e se o mestre disse que nós nos ajudássemos, que ele nos ajudaria,
a gente tem a fé que as coisas vão dar certo, porque a gente está no caminho do bem. Não é verdade? Então, é isso que eu quero trazer para a gente hoje. E aí, eu quero lembrar uma coisa que muitos de nós ainda acreditam, e que eu particularmente acreditei por muito tempo, de que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Já ouviram isso? Muito, não é, minha gente? E ainda tem gente que defende com muita sabedoria, com muita veracidade, que só existiu uma pessoa até hoje que usou mais de 10% do cérebro, que foi Einstein. Eu não sei porquê, e nem sei com que base, mas tem muita gente que ainda diz isso, não é? Será que é isso mesmo? Será que nós usamos apenas 10% da nossa potencialidade cerebral? Será que a gente ia nascer e Deus ia nos criar para a gente usar tão pouco do nosso potencial? Então, vamos lá. Não existe isso, né? Na verdade, deixa eu botar aqui meu óculos, porque cada dia que se passa, minha gente, eu enxergo menos. Não é? Esse psicólogo, esse médico do século XIX, William James, ele falou a respeito do assunto desde o século XIX. E ele disse o seguinte, ele disse que nós estamos utilizando apenas uma pequena parte de nossos possíveis recursos mentais e físicos. Foi isso que ele disse. Só que esse outro senhor, agora já no século XX, Laurel Thomas, ele fez o prefácio de um dos livros que foi best-seller nesse momento que a gente viveu, de uma série de produção bibliográfica de inteligência emocional, motivacional. E nesse prefácio desse livro, ele afirmou que William James teria dito que nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral. E isso não é verdade. Então, qual é o problema? Não é? Se nós não temos capacidade de fazer escolhas que sejam assertivas muitas vezes, não é? E se nós usamos integralmente a nossa potencialidade cerebral, onde é que está o problema? Muito bem. Eu acho que vocês assistiram, acho que tem um mês mais ou menos, todas as celebridades que ganharam o Prêmio Nobel. Lembram disso? Foi noticiado em toda a mídia. E uma delas foi esse economista, um economista conhecido no mundo inteiro e que já deu várias contribuições, Richard Thaler. E ele disse o seguinte, o problema não é usar menos ou usar mais, nós temos capacidade de usar toda a nossa potência cerebral. O problema é que nossas escolhas não são racionais. E ele citou vários exemplos para isso. Mas um deles, né, para deixar bem claro o que ele quer dizer, ele disse o seguinte, suponhamos que nós vamos ao shopping comprar uma caneta. E aí nós chegamos na primeira loja, perguntamos o preço da caneta, e a caneta custa R$15. E aí, como bom brasileiro, a gente vai pesquisar, não é? Vai pechinchar. E a gente anda mais ou menos uns 100 metros no shopping, acha outra loja com a mesma caneta, e a caneta custa R$20. O que é que nós fazemos? Nós voltamos para comprar a caneta que custa R$15 e economizamos R$5, ou a gente compra ali mesmo a caneta por R$20? O que é que vocês acham? Volta? São R$5 de diferença. Vocês têm uma economia de 25% no preço da caneta. Volta? Então, minha gente, quando ele fez a pesquisa, a maioria volta. A grande maioria volta para economizar os R$5 e faz todo sentido, porque é 25% a menos, não é verdade? Muito bem, agora vamos supor que vocês vão comprar um casaco de R$200. E aí vocês chegam numa loja, o casaco custa R$195. Vocês vão pechinchar e 100 metros depois acham outra loja com o mesmo casaco por R$200. Vocês voltam para comprar o de 195 ou ali mesmo vocês já resolvem e pagam R$200? Volta mais não? Não volta não? Mas por quê? É o mesmo R$5. A maioria não volta. Porque a percepção de economia é muito pequena. Ah, eu vou voltar para economizar R$5 num casaco que vale 200? Agora, numa caneta, eu volto. Então, vejam que isso não é racional. Esse é um dos exemplos que ele traz nesse trabalho que ele apresentou e ganhou o Prêmio Nobel. Não é? E ele diz, nossas escolhas não são racionais.
E como nossas escolhas não são racionais, obviamente que ele abordou do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico a gente pode também fazer essa reflexão, não é? Por quê? Em ambos os casos a economia é de R$5. Por que a gente não volta para comprar, economizar no casaco? Porque a nossa percepção é que a economia é muito pequena. Mas é só percepção, minha gente. A economia é a mesma. Muito bem, então vamos seguir aqui. Bom, com isso, não é? Nós podemos voltar. Eu gosto muito dessa pergunta do Livro dos Espíritos, porque ela traduz sempre muito bem, pelo menos a base da abordagem que eu sempre trago aqui. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí vocês já sabem da resposta, porque os espíritos disseram, um sábio da antiguidade, o Javolo disse, conhece-te a ti mesmo. Então vejam, se os espíritos estão dizendo que nós temos que nos conhecer a nós mesmos, para que a gente possa evoluir, se a ciência moderna mostra que as nossas escolhas não são racionais, tem alguma coisa errada. Significa dizer que, no mínimo, a gente não se conhece tão bem assim, concordam? Muito bem. Então, se a gente não se conhece bem assim, gente, olha só, temos um problema, não é verdade? Esta máquina que é o nosso cérebro, que processa a informação, não é? Que recebe as informações, processa e responde na forma de atitudes e de comportamentos, está doente. Precisa de socorro. De que forma nós estamos nos trabalhando para entender esses comportamentos, fazer melhores escolhas e conquistar essa mente sã? Então, a gente vai compreender um pouquinho aqui, à luz dos ensinamentos de André Luiz, o que significa exatamente mente sã, quando a gente estuda na doutrina espírita, tá certo? Então, eu trouxe para vocês a bibliografia de André Luiz de 3 livros, basicamente, pincelei pontos pequenos, mas importantes, que dá para a gente discutir aqui hoje. Um deles está no livro Evolução em 2 Mundos, quando ele fala no capítulo sobre o retrato do corpo mental. Ele diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Então, o que é que André Luiz quer dizer com isso? Quando a gente fala de saúde integral do ponto de vista espiritual, nós não estamos falando só da saúde do corpo. Lógico, a saúde do corpo é importante, não é? Seguir orientações médicas, tomar o medicamento, fazer os tratamentos, tudo isso é extremamente importante. Mas com essa passagem, André Luiz, e aí se vocês quiserem podem ver o livro inteiro, que é bem interessante, mas ele quer nos dizer que, antes que as moléstias estejam presentes no nosso corpo físico, nós já trazemos todas elas, ou a grande maioria impressa, no corpo perispiritual. Na verdade, a grande maioria das moléstias que nós temos, elas não são do corpo físico, elas são do corpo espiritual. Como é que se processa isso, então? Que negócio é esse, né, que a gente não está conseguindo entender? No mesmo livro, no capítulo Predisposições Mórbidas, que já é mais para o final do livro, ele diz: de modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas mais profundas. Que é isso que eu acabei de dizer para vocês. A recordação dessa ou daquela falta grave, ou seja, quando nós nos lembramos de algum ato infeliz que nós tivemos, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, ou seja, sem que nós tenhamos ainda a capacidade de nos arrepender para nos aliviar daquela dor, daquele mal-estar, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar zona de remorso. Então, nós ficamos moendo, não é? Aqueles acontecimentos que aconteceram conosco, aquele mal que a gente fez, aquele pensamento negativo que a gente nutriu. E isso cria no nosso campo mental o que eles chamam de zona de remorso. Muito bem. E aí ele continua no mesmo capítulo. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas,
é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. O que é que André Luiz quer dizer aí? Lá na Gênese, a gente vai ver que Allan Kardec explora esse tema, quando ele diz que nós, necessariamente, cada vez que cometemos uma atitude infeliz, nós passamos por 3 estágios. Primeiro, a gente se arrepende. Depois, a gente expia, que é o sofrimento. É exatamente isso que André Luiz está dizendo. Essa zona de remorso que nós todos vivemos, logo em seguida, né, de que a gente se deu conta da atitude infeliz que a gente tomou. E, por fim, a reparação, que é isso que vocês acabaram de ouvir aqui. Porque é da lei, minha gente. Lembrem-se que nenhum de nós vai sair daqui antes de pagar ceitil por ceitil. Então, vejam bem, se nós tivermos uma atitude infeliz, aquilo fica impresso do nosso perispírito. E aonde quer que a gente vá, enquanto a gente não reparar aquilo, nós não vamos nos ver livres dessa zona de remorso. E isso vai fazendo mal para a nossa mente, não é? Como que se pode ter mente sã se a gente carrega uma nuvem de remorso por atitudes infelizes que nós tivemos? E aí eu me lembrei aqui de uma passagem que o Dr. Alberto Almeida conta, que é bem interessante, para que a gente exemplifique um pouco isso, né? Ele conta que ele tinha uma amiga também médica, e essa amiga, de uma hora para outra, começou a desenvolver um problema nas articulações das mãos. E ela procurou ele e disse: Alberto, eu não estou entendendo. Eu nunca tive esse problema e, de repente, comecei a ter esse problema. E fez alguns tratamentos convencionais e não deu certo. E aí ele nos conta que ela entrou num tratamento de regressão. E quando ela fez a regressão, ela descobriu que há muitos anos atrás, há séculos, ela teria sido uma grande fazendeira. E como precisava resolver algumas coisas lá pelo lado da fazenda dela, ela procurou, naquela época, uma bruxa, não é? Uma médium, né, gente? Mas naquela época eram bruxos, né? E essa bruxa iria fazer uma magia para que ela resolvesse os problemas lá da fazenda. Só que ela pediu muitas coisas em troca da fazendeira que não concordou em cumprir. E houve um desentendimento, um mal-estar terrível. Essa bruxa fez uns trabalhos de magia e, por conta desses trabalhos de magia, o filho dela desencarnou. E depois que ela soube disso, ela ficou revoltada e mandou decapitar a bruxa, cortar a cabeça. Depois disso, ela entrou num estado de depressão terrível e o marido, como se não bastasse, mandou matar toda a família da bruxa. E essa história, não precisa dizer, se desenrolou até o fim dos seus dias e desencarnaram todos em estado lamentável. E quando essa fazendeira, não é, que agora era essa médica, chegou no mundo espiritual, depois de ter passado muito tempo nas zonas umbralinas, que foi orientada, agora já sabendo tudo que tinha acontecido na sua vida, perguntou: e a bruxa, né? O que aconteceu com ela? E aí passou uma tela mostrando que aquela bruxa estava nas mesmas regiões umbralinas pelas quais ela já havia passado. E ela conta que, na hora, ela sentiu uma indignação. E ela disse que ela teve vontade de esganar novamente a bruxa, porque quando ela olhou pelo telão, ela estava com cabeça. Como se ela mandou decapitar? E ela ficou novamente com aquela vontade de esganar a bruxa, não é? Com aquele sentimento de vingança. Então, ela descobriu que houve todo esse drama no seu passado. Mas o que é que isso tem a ver, então, com o problema das articulações? Não é? Tem um detalhe. Esse problema dela na saúde, nas articulações das mãos, só começou depois que ela casou. E aí foi descoberto, nesse estágio de regressão, que aquela bruxa daquela época, hoje, é a sogra dela. Nada contra sogras, viu, minha gente? Até porque adoro a minha. É a minha segunda mãe. Mas era a sogra dela. E depois que ela casou, aquela energia perturbadora, desequilibrada, como André Luiz diz, impressa no campo mental, refletiu aonde? Nas articulações das mãos, pela vontade que ela tinha de esganar aquela antiga bruxa, hoje a sogra.
Então, isso reflete muito bem o nosso estado de desequilíbrio mental, quando nós fazemos as nossas péssimas escolhas. Então, isso traz para a gente hoje a reflexão. Como que nós estamos fazendo as nossas escolhas? E aí, à luz disso, eu quero trazer para vocês, então, só para fazer esse fechamento aqui do ciclo dessa zona de remorso que André Luiz fala, que é muito simples, minha gente. Primeiro, a gente comete o mal, seja ele qual for, tá certo? Então, a gente agride alguém, não é? A gente fala mal da vida alheia. Eu sei que ninguém aqui faz isso, é claro, não é? E aí, depois que a gente comete aquela atitude infeliz, o que é que acontece? Aquilo fica impresso no nosso perispírito. Porque o nosso perispírito é a nossa caixa preta. Tudo o que acontece conosco, em todas as nossas encarnações, está impresso em nós. E quando nós desencarnamos, nós carregamos tudo isso. A gente tem a mania de dizer assim, ai, fulano desencarnou, que Deus o tenha, mas era tão bom. Depois que morreu, né? Só que nós não mudamos porque nós desencarnamos. Nós somos exatamente as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, com as mesmas virtudes, com as mesmas ansiedades. Então, isso fica impresso no perispírito. Em algum momento, isso vira remorso, arrependimento. Não tem jeito. Jesus, ele não nos convidou para ser perfeitos, para sermos perfeitos. Ele disse que nós seríamos. Não é? Ele disse, sede perfeito. Então, ele não está dando opção. Todos nós vamos chegar à perfeição como ele chegou. Então, em algum momento, a gente vai se arrepender. Uns mais tarde e outros mais cedo, mas vamos. E na hora que a gente se arrepende, vem a zona de remorso. E aí, como é que a gente faz, então? Vai trabalhar. Vai trabalhar para poder reparar e aí, finalmente, não é, se ver livre daquele peso, daquela nuvem que pairava sobre o nosso campo mental. Então, não tem outro jeito, minha gente, da gente realmente buscar ter uma mente sã e um corpo são, se nós não começarmos a trabalhar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, por mínimas que elas sejam, não é? Bom, e aí vamos seguir, então. Então, são dois pilares, né, que a gente está aqui propondo trabalhar. O primeiro deles é decodificar o problema, entender por que aquilo está acontecendo comigo. Então, muitas vezes, acontece alguma coisa na nossa vida e o culpado é Deus, já notaram? Não é? Mas por que Deus fez? Mas Deus não faz nada com ninguém. Tudo que nós, aliás, faz o bem, não é? Nos dá todas as condições para que a gente cresça, para que a gente evolua. Agora, quem faz as escolhas? Somos nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Como que a gente está usando esse livre-arbítrio? E o segundo ponto é disciplinar a mente para aprender com a experiência e conquistar essa saúde que a gente chama de saúde integral. O problema é que muitas vezes a gente não aprende com a experiência. Já notaram, não? Quantos de nós passam uma vez pelo problema, 2 vezes, 3 vezes e não aprende com a experiência? Não é? E como se não bastasse, não é? A gente poderia aprender com a experiência dos outros. A gente não precisa sofrer na carne para poder aprender. E aí, lembrando, só para ratificar o que a gente está dizendo, que Emmanuel nos disse que a verdadeira saúde é a harmonia perfeita da alma, não é? O que arremata esse conceito de André Luiz. No Mundo Maior, também outro livro de André Luiz, ele nos diz, quando ele fala da casa mental, veja, tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui hoje. Ele diz, descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Então, ele estava, nesse momento, junto com Calderaro, que era um instrutor neste livro dele, analisando como que se processam as informações no cérebro, tá certo? O mecanismo cerebral. E ele disse, fiquei surpreso quando eu vi que a luminosidade no nosso cérebro, ela funciona diferente em 3 regiões. Muito bem. A primeira região, ele diz, mais luz nos lobos frontais. Então, ele observou que no lobo frontal, nessa parte aqui do cérebro, existia uma luminosidade intensa. Menos luz no córtex motor. Então, o córtex motor, que é esta região que fica aqui em cima, tinha luz, mas já era uma luz menor, uma luminosidade menor do que no lobo frontal. E, finalmente, ele diz, e quase nenhuma na espinal medula, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. A espinal medula é esta parte aqui de trás do cérebro, tá certo?
Então, vejam bem, por que a gente está dizendo isso? Porque se a gente pretende fazer melhores escolhas, se a gente pretende se conhecer melhor, é importante a gente saber disso aqui. Não é? Por que eu tenho determinados comportamentos? Por que eu faço aquelas escolhas que eu faço agora e em seguida já me arrependi profundamente? Por que eu não consigo controlar os meus impulsos, as minhas emoções? Será que são controláveis? Será que se eu me disciplinar e disciplinar a minha mente, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor, ter melhores comportamentos? Muito bem. A boa notícia é que consegue. Não é? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, ele diz... No sistema nervoso da medula espinal, que é essa parte aqui de trás, temos o cérebro inicial. Então, vejam, é o cérebro primitivo. Repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Ou seja, esta parte aqui de trás é a parte primitiva do cérebro. É a parte onde nós temos a memória, onde nós temos os instintos. É a parte que os animais também têm. Não é? Acho que mais de um ano eu fiz uma palestra aqui, também abordei um pouco esse tema. Como tem alguns que estão aqui toda quinta-feira, vão lembrar. Então, se nós temos raiva, gente, onde é que esta raiva se localiza no cérebro? Nesta parte aqui de trás, que é a parte onde a gente guarda os instintos. Os animais têm raiva? Sim ou não? Então, se os animais têm raiva, essa parte do cérebro é a parte primitiva. É a parte que nós temos e que se assemelha também aos animais. Portanto, é a parte também do passado, onde nós arquivamos as nossas lembranças. É a parte onde nós acumulamos os nossos hábitos adquiridos na nossa existência, tá certo? Onde a gente guarda as experiências. Bom, na região do córtex motor, que é essa aqui de cima, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo, no nosso modo de ser. Então, é a parte onde a gente trabalha muito mais o presente, o momento atual em que nós estamos vivendo e nos desenvolvendo. E, finalmente, esta parte, que é a parte luminosa que André Luiz, não é, ratificou lá atrás, são os planos superiores. Então, ele diz, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, e aí vamos lembrar que André Luiz escreveu isso, né, pela psicografia de Chico Xavier na década de 40. Então, naquela época, ainda eram silenciosos. As pesquisas sobre o cérebro, elas foram desenvolvidas mais na década agora de 90. Jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos, veja que ele colocou o verbo no futuro, gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, percebam, o que é que André Luiz está dizendo? Qual é a parte do cérebro que nós ainda vamos conquistar o desenvolvimento? Os lobos frontais. Qual é a parte do cérebro, não é, que nos faz ligar com a divindade, responsável pela nossa cognição, pelo melhor discernimento do certo e do errado, onde nós acumulamos valores? A parte dos lobos frontais. Significa dizer o seguinte, minha gente, que se nós não estamos preparados para entender como esta máquina do cérebro funciona, vai demorar para a gente desenvolver. Sim ou não? Não é? Analisando algumas atitudes pequenas nossas no nosso dia a dia. Será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Será que nós estamos prontos, efetivamente, para entender o que é necessário a gente fazer hoje nesta vida, para que quando a gente passe dessa para melhor, a gente consiga passar com a mente saudável? Porque quando nós reencarnarmos na próxima reencarnação, porque a gente vai reencarnar, não é? Ainda outras vezes, quanto mais eu trabalhar a minha existência atual, mais saudável eu desencarnar do ponto de vista de equilíbrio mental, não é? Mais benéfica será a minha próxima reencarnação, porque menos moléstias eu vou acumular no perispírito e, portanto, vou ter uma mente mais sã, concordam? Não é?
Muito bem, então vamos lá. Só resumindo o que a gente acabou de dizer para a gente fixar e entender o exemplo que eu vou dar, tá certo? Então, o futuro está onde? No lobo frontal. O presente está no córtex motor e o passado está aqui atrás na medula espinhal. Muito bem. Bom, e aí, no capítulo 4, ele diz: a demora excessiva, veja, excessiva, num desses planos com as ações que eles são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. O que é que ele quer dizer com isso? Para a gente finalizar aqui a leitura à luz de André Luiz. Se eu me demoro demais remoendo o passado, coisas que aconteceram, lamentações, buscando o culpado das coisas, gente, eu vou evoluir? Não vou, não é verdade? Porque, ao invés, o cérebro trabalha por estímulo, não é? Por atividade elétrica. Ao invés de eu estimular a parte do cérebro que interessa, que é a parte onde eu vou crescer, onde eu vou evoluir, o que é que vai acontecer? Eu vou estar estimulando o tempo inteiro esta parte, que é a parte do passado, e que serve apenas para a gente acumular experiências e aprender com essas experiências, não é? Concordam? Muito bem. Da mesma maneira que, se eu for uma freira, por exemplo, e me enclausurar num convento, ficar rezando de manhã, tarde e noite, eu vou fazer alguma coisa com isso? Vocês acreditam? Quem acredita nisso? Nós estamos aqui para ser úteis, não é, gente? Nós temos que ser úteis para a sociedade, fazer o bem. Só rezar o dia inteiro ajuda, porque a oração é muito boa. A gente já disse isso aqui antes, não é? Mas não é só isso. Vejam que André Luiz está dizendo que qualquer estágio desses que a gente se demora excessivamente, a gente não consegue evoluir. Então, também é bom senso, não é verdade? Muito bem. Aí eu quero lembrar aqui de uma experiência para que a gente entenda exatamente isso e a gente se veja um pouco à luz desse raciocínio, tá certo? Foi desenvolvida uma pesquisa na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para identificar qual a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. Levanta a mão aqui, por favor, quem conhece essa pesquisa? Ninguém? Conhece? Muito bem. Então, uma pessoa, ótimo. A maioria não conhece. Então, bora lá. E esta pesquisa tem a finalidade de entender, não é, como funciona o mecanismo cerebral de pessoas de sucesso e de pessoas fracassadas. Né? E, obviamente, como toda pesquisa, para colher insumos de poder trazer isso à luz da ciência e tornar a nossa vida melhor, não é? Nos fazer pessoas mais vitoriosas. E essa pesquisa demorou muito tempo para ser divulgada, porque imagine que divulgar o resultado de uma pesquisa como essa não é fácil. Mas eles conseguiram um meio e acabaram divulgando a pesquisa. Bom, nessa parte do cérebro, que é esta parte do meio, onde vocês podem ver essa parte roxinha aí no meio. Aqui, certo? É a parte onde nós sentimos satisfação, onde nós sentimos felicidade. Todas as vezes que nós estamos felizes, sentindo satisfação, é esta parte do cérebro que está em atividade elétrica, ok? Então, foram voluntários, desculpem, os voluntários entravam numa máquina de escaneamento cerebral, uma máquina de ressonância magnética que todos nós conhecemos aqui, e perguntas eram feitas. E, na medida que as perguntas eram feitas, a atividade elétrica deles ia sendo observada. Qual região do cérebro ia sendo estimulada a partir das respostas? Muito bem. Então, essas eram as perguntas. Foi uma pesquisa muito simples. Você é feliz? E aí a pessoa respondia, ah, sim, eu sou muito feliz. E naquele assim, eu sou muito feliz, quando despertava esse sentimento de felicidade, eles viam, né, através do escaneamento cerebral, se aquela região da felicidade no cérebro efetivamente era ativa. Depois, você conquistou seus sonhos, suas metas? Esqueci um detalhe. Essa pesquisa foi feita com pessoas já no nível de maturidade, não é? Porque, obviamente, que se você perguntar a um adolescente de 18 anos se ele conquistou suas metas e seus sonhos, é capaz até dele dizer que já conquistou, mas no mundo de hoje, né? E a terceira pergunta, sua vida hoje é como você planejou? Basicamente, para saber
se aquelas pessoas eram vitoriosas ou fracassadas. E se aquelas respostas eram traduzidas na leitura que eles faziam das atividades elétricas do cérebro, certo? Muito bem. O que aconteceu, gente? Esses foram os resultados. Identificou-se uma diferença de até 80% na atividade do lobo frontal das pessoas vitoriosas em relação às fracassadas. Então, aquelas pessoas que se identificou como vitoriosas, elas tinham até 80% mais atividade elétrica no lobo frontal do que as fracassadas. Além disso, pessoas com grande atividade no lobo frontal são mais saudáveis. Então, vejam que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. E um comportamento específico, eles observaram, que onde você localiza sua atividade cerebral quando tem um problema. Então, quando vocês têm um problema, onde é que vocês localizam a atividade cerebral de vocês? Essa é uma característica específica de pessoas fracassadas ou pessoas vitoriosas, disse a pesquisa. Tá certo? Então, vamos compreender aqui. Vamos lá. Posso fazer, Renato, com você a experiência? Então, vocês todos estão aqui e acabaram de saber que tem um jantar especial para vocês lá embaixo. Olha que beleza. Não é? Tem um jantar especial, que é o EDAC promoveu para vocês. E aí, Renato desce, daqui a pouquinho ele vai descer para ver se tudo está sob controle, né? Para que quando a gente termine, tudo esteja arrumado lá embaixo. Tá certo? Tem arroz, tem filé mignon, tem batata frita, olha que beleza. E tem refrigerante, tem suco. Muito bem. E aí a gente sobe aqui, termina a palestra, e quando o Renato chega lá embaixo, que ele vai abrir a porta, ele tem uma surpresa. Porque tudo está derramado. Está tudo no chão. Não tem mais jantar, não tem mais refrigerante, não tem mais nada. E aí o que é que acontece, gente? O que é que a maioria de nós faz, ou que tipo de comportamento nós temos quando acontece uma situação dessa conosco? Não respondam não, certo? Mas a pesquisa indica que a maioria de nós olha para essa situação e diz: o que aconteceu? Quem derramou? O que houve? Eu estive aqui há pouco tempo e estava tudo certo. Quem fez isso? É ou não é assim? Vamos fazer uma análise de consciência e de comportamento. A maioria de nós para primeiro para buscar o culpado, para entender o que foi que aconteceu, entender onde está o erro. Quando eu paro e eu raciocino dessa maneira, qual é a atividade do cérebro que eu estou estimulando? Qual é a parte do cérebro que eu estou estimulando? O passado, o presente ou o futuro? O passado. Serve para quê? Serve para quê, gente? Para nada. O que me adianta numa situação como essa descobrir quem foi? A comida já está no chão. É ou não é? Mas ele, que é uma pessoa otimista, não é? Vai fazer o quê? Quando ele vê aquela situação, ele vai dizer: e agora? O que é que eu vou fazer para repor aqui o jantar? Porque eu prometi. Então, ele vai correr, ele vai pedir uma ajuda Cândido, não é? Ele vai pedir uma colaboração aqui de todo mundo. Olha, me dê R$1 de cada um, vai lá embaixo, faz um cuscuz, compra um cafezinho e todos nós vamos jantar do mesmo jeito. Não vai ser um filé, mas vai ter um cuscuzinho com ovo. Entenderam? Então, cada vez que a gente se vê diante de um problema e, ao invés de enfrentar esse problema com otimismo, com esperança, não é? E se reinventar, se a gente não fizer isso, se a gente ficar amargando o sofrimento, se a gente ficar buscando culpado, como normalmente nós fazemos, nós perdemos energia e, ao invés de estimular a parte do cérebro que interessa para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento, a gente fica moendo a parte do passado que não serve para nada, pelo menos nessa situação. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, de como é que nós estamos usando esta máquina que está a nosso favor, porque é uma máquina, a gente que comanda ela. O comando quem dá somos nós. E aí eu queria, para fechar, trazer um exemplo clássico, não é? Para que a gente possa refletir sobre isso. Porque hoje a gente fala à luz do que a gente vive aqui. E quando a gente desencarnar, como é que vai ser?
Será que hoje, não é? Vamos supor que viesse um tsunami agora, minha gente. Não é? E todos nós, você sabe que eu morro de medo de tsunami, né? Se viesse um tsunami agora, todos nós iríamos desencarnar. Será que a gente está pronto para desencarnar? Porque a maioria de nós só está pronto para viver, nunca está pronto para morrer, é ou não é? A gente não se educa para morrer. E aí, no livro Mensageiros, nos capítulos 21 e 22, André Luiz narra muito bem o que acontece quando a gente não trabalha o nosso desenvolvimento aqui e não trabalha, portanto, esse campo mental que a gente está falando aqui hoje. Então, no capítulo 21, deixa eu só situar vocês. Esse livro é o segundo livro da série de André Luiz. E, nesta ocasião, eles estão no posto de socorro, situado aqui nas proximidades da Terra. E esse posto de socorro, ele atende a milhares de pessoas que desencarnam e que ainda não conseguem estar na colônia. Então, eles passam pelo posto de socorro, se recuperam, para só depois ir para as colônias. E aí, neste posto de socorro, ele, com o seu instrutor, que é Aniceto, é convidado para conhecer o tratamento que é feito com aquelas entidades. E nestes 2 capítulos, eu trouxe esse exemplo para vocês, porque é muito clássico do que a gente está falando aqui hoje. Ele chega numa ala que ele chama de Espíritos Dementados. E ele narra isso, é um capítulo pequenininho, eu até sugiro, se vocês quiserem ler, é bem interessante. Ele diz que ele presencia quando o Aniceto, que é o instrutor, começa a ser abordado por alguns espíritos. Ele cita 3 espíritos. E os 3 espíritos que abordam o Aniceto não sabem que desencarnaram. Eles não têm consciência que estão mortos. E eles falam e cobram atitudes de Aniceto como se estivessem vivos. Então, eles pedem para retornar, eles dizem que já passaram tempo demais ali naquele hospital e que precisam retornar para suas casas, porque os filhos não conseguem administrar os seus bens, porque o marido vai detonar com os bens da família, muito preocupados com o quê? Com o que há de material. E não se dão conta de que já não vivem mais no mundo da matéria. Por isso que ele chama de espíritos dementados. Será que a gente vai se dar conta quando chegar lá? Porque hoje, gente, aqui, a gente pensa que é normal, não é? Só que neste capítulo, André Luiz diz, Aniceto, o instrutor, diz, no mundo carnal, estes espíritos seriam considerados pessoas perfeitamente normais. Ou seja, normais como nós. Então, por que eles chegam lá em cima e não se lembram de nada, não se dão conta sequer que estão desencarnados? Porque estão com um campo mental tão desequilibrado em função de atitudes infelizes que tiveram aqui, que não conseguem ter discernimento. Entendem? No outro capítulo, que ele chama de Os que Dormem, é fantástico. Eu me arrepiei toda quando eu li esse capítulo. Porque ele narra que ele chegou num galpão de 3 quilômetros, ou seja, um galpão de 3.000 metros. Então, imaginem que é galpão para perder de vista, não é? E ele diz que, quando ele ia entrando no galpão muito sombrio, quase sem luminosidade, que ele não conseguia enxergar o que tinha lá dentro, e que, quando as luzes foram acendendo aos poucos, ele foi vendo que existiam centenas de entidades dormindo. E ele narra isso com uma fidedignidade impressionante. Ele diz que são espíritos que estão em estados realmente de pós-morte, não é? Muito pálidos, de olhos abertos, a maioria ainda de olhos abertos, não é? Com estado realmente de cadáver, entende, gente? E ele diz que ele ficou impressionado com aquilo. E ele diz, será que eu estou aqui vivendo no cemitério do além? Mas no além não tem cemitério, porque todo mundo já está morto, não é verdade? E aí ele pergunta a Aniceto, o que é isso? Me explique, por favor, porque eu não estou entendendo. E aí Aniceto explica, meu irmão, isso é resultado daqueles espíritos, daquelas entidades que passam pela Terra achando que tudo se encerra lá, achando que não existe nada depois da vida. E aí, como eles botam na cabeça, nutrem isso achando que realmente não existe nada, morrem e ficam lá dormindo, porque realmente não existe nada. Ou aqueles que acham que vão morrer e vão esperar pelo juízo final, que é o sono profundo, e vão ficar lá dormindo até o dia do juízo final, onde Deus vem julgar os bons e os maus. E ficam lá dormindo mesmo.
até que sejam tratados como eles estão tratando, através de água fluidificada, do sopro magnético, até de alimentação, de sopas, de caldos fortificantes, e eles despertam. Então, imaginem, não é, como o estado mental dessas criaturas, e vejam, André Luiz não disse que eram criaturas devedoras, não é, que foram, não é, muito perturbadas aqui na Terra. Não, é o estado mental da pessoa. Porque quando eu desencarno, o que vai acontecer comigo lá é o que está impresso na minha mente. O que eu vou viver lá é o que eu acredito. Então, se eu acredito que eu vou ficar dormindo até o dia do juízo final, eu vou ficar dormindo. Até que eu seja tratado magneticamente e que desperte para ser orientado e recomeçar a minha jornada. Compreenderam? Então, é muito profundo, minha gente, tudo que a gente está vivendo aqui hoje, não é? Então, é importante que a gente saiba que hoje nós temos todas as condições de nos trabalhar melhor para ter uma mente sã e, consequentemente, um corpo são. O nosso corpo são, a nossa matéria, vai depender de tudo que está impresso no nosso perispírito, do que nós fizemos nessa e em outras encarnações. Muito bem. Então, para concluir, eu queria voltar à pergunta que a gente começou, não é? Qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é a resposta? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, não é? Então, eu queria encerrar dizendo para vocês que, para que a gente tenha uma mente sã e um corpo são, nós precisamos, não é, exercitar esse autoconhecimento, tá certo? E conquistar a saúde integral, que é o objetivo de todos nós. Muito obrigada. Só temos a agradecer a nossa irmã pela palestra.